Cheguei! Talvez seja para chegar assim, né? Sem muita organização. Mas então, boa noite, gente. Acho que. Boa noite. Boa noite. Thiago fez as considerações iniciais. Muito agradecer vocês estarem aqui, muito feliz em ver pessoas conhecidas, pessoas que moram no meu coraçãozinho. É, E aí, qual é o babado, né? A gente vai ter esse encontro de hoje, espero que vocês possam também vir amanhã para a gente se debruçar um tanto mais nessa relação de prática-teoria, teoria-prática. Mas aí, não sei como é que vocês estão, se vocês estão em casa, se vocês estão fora de casa, mas eu queria que vocês pegassem um perfume, ou uma água de cheiro, alguma água cheirosa que vocês tivessem aí por perto, pudessem trazer para cá. Pra gente começar. Só as bonecas. Boa noite para quem é trans. Boa noite, gente. Deixa eu alterar esse negócio aqui. Acho que foi. Ah, fotos pode falar. Mas que viagem, viu? Eu fiquei assim, pô, computador, eu comprei você novo, velho. Não faz isso comigo, que vergonha. Mas é a cara. Ano passado também foi nesse time, assim. Ia começar as coisas, aí tudo dá errado, né? A internet caía, aí o celular caía, trincava a tela ao mesmo tempo. Mas então, quero que vocês peguem esse perfume. Algumas pessoas já estão até fazendo. A gente vai pegar um pouquinho e vai passar no corpo. E aí eu queria que vocês fossem passando, pensando nessa relação de limpeza do cheiro mesmo. Eu queria que vocês fechassem os olhos, cerrassem pelos corpos e só Pedra. escutassem na minha voz. Pedra? Oi, pode falar, mãe. Eu não tô em casa, mas na minha bolsa tem um óleo. Pode ser? Perfeito, pode sim. Tudo que é cheiro cheiroso. Queria que vocês fechassem os olhos, passassem o perfume, se concentrassem na minha voz. Eu vou pedir permissão aos mais novos e aos mais velhos para estarem com vocês nesses 2 dias. E resolvi me apresentar de olhos fechados para vocês entenderem a outra massa escura que eu também sou. Eu me chamo Pedra Preciosa de Oliveira da Silva, tenho 24 anos, eu sou filha de Iemanjá com Ogum, trabalho na casa no Abassá de Omolu e Leiançã, faço parte da coletiva Negrada, é o lugar onde eu me reorganizo e me reconecto a tudo que vem antes que a colonização de algum modo tentou marcar. Sou uma arte educadora, professora e artista das encruzilhadas, da beira, da eira, do meio, do entre. E hoje quero convidar vocês para um portal. Existe uma prática da coletiva Negrada que se chama altar. E eu queria ativar esse altar com vocês. O altar é o momento onde a gente pode imaginar tudo. E tudo pode acontecer. É pela virtualidade da nossa mente que as coisas que não são matéria existem. Água de beber, água de tomar, banho para descer, banho para lavar. Na proteção eu vou, no caminho aberto, pedindo a Oxalá o caminho mais perto. No 3, a gente vai para dentro de um quintal bem grande, com árvores bem grandes. 1, 2, 3. A gente já está dentro desse quintal.
É um quintal de memória. É um quintal onde dá para sentir os cheiros, as texturas, as cores, sabores, as quinturas. Nesse quintal, nesse mundo onírico da virtualidade da nossa mente, a gente se encontra em círculo. E todo mundo veste vermelho vermelho e branco. Todo mundo está de vermelho e branco. Um círculo grande. E no 3, nas palmas da mão de vocês, desse mundo virtual da nossa mente, vai surgir um objeto. Deixa só surgir. O nada também é um objeto. O vazio também é preenchido de muita coisa. 1, 2, 3. Já está nas nossas mãos. A gente olha esse objeto, a gente olha para as pessoas dessa roda, que a gente pode estar desconectada de corpo, mas o corpo, voz e o cheiro nos conectam nesse mesmo lugar agora. E no meio de vocês, desse círculo, vai surgir um caldeirão quente, cheio de dendê. Tem dendê pingando do caldeirão. E vocês vão colocar dentro do dendê esse objeto. O objeto vai mergulhando dentro do dendê. Esse caldeirão vai sendo engolido pela terra. Vocês vão sendo engolidos para dentro dessa terra. Tudo ao redor vai sendo engolido para dentro dessa terra. E no 3, vocês vão abrir os olhos. 1, 2, 3. Ativamos o nosso altar. Lá para o final a gente desativa para não ficar perdida. Abrimos a bússola. Essa prática, gente, da ativação, fico muito feliz que Elton está aqui. Elton esteve com a gente diante da pesquisa Disrupção Práticas de uma Cyberorgan, quando a gente estava investigando a coletiva Negrada, investigando essa relação de dramaturgias sonoras, a não lugar da representação, mas da encantada. É isso, e Elton também fez parte dessa construção desse altar. Então, beijinho. Hoje, pensei da gente ficar nesse time entre práticas e teorias, né? E aí tem uma pessoa que muito me ajuda, assim, a pensar essa relação corpo, arquivo, documento, que eu acho que é exatamente esse lugar onde a gente está debatendo aqui, né? A gente pode falar entre muitas questões de um espaço de encantaria, mas eu acho que o primeiro passo é falar que essa encantaria se manifesta num corpo, na corpa. E essa corpa, por vezes, ela não precisa também ser essa corpa que a gente já conhece, codificada pela humanidade branca, né? De cabeça, braços e pernas. Entender a dimensão muito maior disso. Se entender e entender que a gente não é fragmentada apenas pela colonização. Que a colonização, ela criou o espaço de fragmento das memórias, das histórias, mas quando eu sei que eu sou filha de Iemanjá, eu sei que eu sou parte do mar. E isso me tira do lugar do trauma, me reorganiza esse lugar da cura, né? E aí, queria que a gente começasse lendo, na verdade. Tem uma pessoa que é Eduardo Oliveira. Eduardo estuda filosofia da ancestralidade e do encantamento. E aí Eduardo faz uma proposta bem ousada, e que bom que existem corpos de ousadia nesse mundo, que ele se pergunta se a filosofia, se a ancestralidade negra, ela entrasse dentro da formação educacional, o que aconteceria? Assim, essa pergunta começa
devanear dentro do, se eu não me engano, é a dissertação de Eduardo. E aí ele vai no mundo, assim, pegando viagem nessa relação desse corpo. E aí tem um poema dentro desse texto, e eu gosto da forma que ele escreve, que eu queria que a gente lesse juntos. Assim, tudo bem? Prontinho. Eu vou começar e a gente continua. Vai abrindo o mic e vai falando, tá? Corpo ancestral. O corpo é chão. Esta é uma definição provisória e definitiva do corpo. O corpo é terra, o corpo é solo, o corpo é território. Mesmo o espírito precisa rastejar o chão para se relacionar com o mundo. As almas farejam no invisível. Farejar é um ato de rastejar respirando. Posição ancestral por excelência. Rastejar no chão é pisar na terra. Humildade. O chão é a regra, é universal. É singular. O corpo é o chão da gente. Do barro do corpo ao corpo da carne. A carne é o barro do corpo. Filosofia rigorosa é filosofia que vive ao revés do chão. Aí é que se encontra graça, beleza e verdade. Aí se encontra a matéria viva da vida, como denuncia a poesia de Manuel de Barros. Haverá indissociavelmente relação entre ética, estética e ontologia. O corpo é território da beleza, condição da ética e solo da ontologia. Não há leveza sem corpo, pois leveza e densidade se diz respeito de corpos. Não há ética sem corpo, pois o corpo é que interpela para a liberdade. Não há ontologia sem corpo, pois a ontologia é a terra do ser. O corpo é o ser. O tempo é o corpo infantil da terra. O tempo é uma criança brincando, jogando, reinado da criança. É um território que se esquece como território e brinca levemente no espaço e, ao mesmo tempo, tem um corpo mais denso de todos, o corpo coletivo. O tempo é um corpo difuso, assim como são os conceitos e as ideias. O corpo é, portanto, concomitantemente, uma coisa e um conceito. Ele não é redutível a nenhum elemento não relacional, pois corpo é relação. Ao mesmo tempo, o corpo é existência, e como tal, é uma não-relação. Por isso, todos os corpos compõem uma univocidade e, ao mesmo tempo, são radicalmente singulares. O corpo inaugura um outro modo que ser, um outro modo que se conhecer. Pensou-se sempre o corpo, chegou o momento de pensar desde o corpo ou, ainda, de o corpo pensar. Pensamento do corpo, imerso na cultura de matriz africana. Pensar o corpo desde a matriz africana é, sobretudo, pensamento do corpo produzido pela experiência de matriz africana no Brasil. O corpo na cultura de matriz afrodescendente pode ser compreendida a partir dos 3 princípios fundamentais da cosmovisão africana: diversidade, integração e ancestralidade. O corpo é diverso desde sua constituição biológica, quanto em seus múltiplos significados culturais. É integração, posto que é a condição de qualquer relação. É a base da interação dos seres e da interação entre eles. É ancestral, pois o corpo é uma anterioridade. O corpo, ao mesmo tempo, é a ancestralidade, como é por ela regido. Ancestralidade é tradição, e não se pode entender o corpo sem tradição, uma vez que esta é um baluarte de signos e, dessa forma, a produtora da semiótica que significa os corpos. A construção de um corpo ancestral é uma máxima pedagógica. Como afirmou Sarah Paim, educar é construir sujeitos semelhantes aos seus ancestrais. O corpo é diverso, integrado e ancestral. O corpo é um universo e é uma singularidade. O corpo é um conceito. Corpos moleculares é matéria. Corpos imateriais é cultura. O corpo é um conceito de integração. O corpo é o território da cultura. A cultura é o território do corpo. A cultura se movimenta no corpo. O corpo movimenta a cultura. A cultura está no movimento do corpo.
O corpo é o movimento da cultura. A cultura é um corpo que se movimenta. O corpo é metáfora da cultura. O corpo é um gozo. O corpo é um sofrimento. A energia é um corpo desterritorializado. A matéria é o corpo territorializado. O corpo funciona por analogia e função. O corpo é um mito. O corpo é imanência. A transcendência é um corpo transparente. O corpo transcendente é um corpo desterritorializado. E aí eu gosto de começar pensando nessa relação corpo-cultura, porque eu acho que não tem como falar como bem essa última frase assim, desse verso para mim, que é o corpo movimenta a cultura, né? E aí, quando a gente começa a pensar nas artes que o Ocidente coloca como as artes cênicas, durante muito tempo, a única cultura estabelecida de encontro são as culturas eurocêntricas. E aí, quando se abre um espaço para outros diálogos, são as norte-americanas. E aí parece que tudo que está fora disso é colocado num grau de generalização. E aí é onde entra essa relação, às vezes, que é quando os brancos se cansam de ver a mesma história deles, eles vão até o Oriente. E é engraçado quando eu me pergunto se, de fato, essa ida até o Oriente, ela foi mais uma das escapes ou medo de ver de frente, dentro do território onde eles estão, e aí estou falando aqui da população da branquitude brasileira, de reconhecer que existiam os povos desse território que já estavam conectados a outras temporalidades, a outras dimensões de construção em arte, né? Ou construção na arte. E aí, quando eu começo a pensar um tanto da atuação macumbeira, né? Lá por volta de 2018, foi quando eu encontrei, inclusive, Tiago. Tiago veio dar uma formação no Instituto Federal, num grupo de corpo, estava começando a ter alguns estudos, e dali eu já estava entendendo algumas relações, só não tinha alguns nomes, né? Assim, entendi uma relação que não era mais sobre performance, ficava, nossa, eu não sei mais se isso é sobre o campo da performance. Ou também não estava conseguindo mais dar nome a algumas coisas, ou quando esses nomes não chegavam, é esse lugar onde beira os corpos que saem dessa normalidade cívica, que era a beira da loucura, né? Porque eu começava a falar de interações de vulto, de interações de invisíveis, começava a falar da presença e admissão de outros corpos que não são só corpos materializados, mas é a dimensão de corpos que são energia. E aí, nisso, comecei a fazer esses estudos, que eu não tinha nome ainda, mas falava que começou com uma residência, que eu falava que ela existe até hoje, que é uma residência em parceria minha com a Casa Mata, chamada Residência Memórias Negras Nativas. Inclusive, Eva estava na última edição. E aí, esse estudo, eu comecei pensando nessa relação de o samba de umbigada, o coco de roda, como isso podia ser o funk, como isso podia ser importante para o treinamento de ator e de atriz. Assim, como é que a gente poderia pensar nessa relação de um ator e uma atriz, um atuante, um corpo da cena que não está relacionado às manifestações culturais do seu território, por vezes, não sei também como falar de ancestralidade ou pensar nessa relação dessa memória ativa sem ativar isso também a partir desse território. Então, estava ali nesses primeiros momentos investigando isso, essa relação muito forte dessa cintura, essa cintura quando mexe, esse quadril quando é ativado, que está em quase todas as manifestações populares, essa relação firme, assim, de o ventre, a parte baixa do corpo, ela precisa ser negada. E aí, quando ela começa a ser admitida, o que acontece, né? E aí, nisso, eu fui fazendo as investigações, até quando eu comecei a entender que, na verdade, junto com o trabalho que é Vou até passar o teaser aqui, ver se eu abro ele.
que é o nutrir a seiva da corpa. Que aí o nutrir começa a acontecer algo que é eu entender relações de organização cênica, que elas não necessariamente elas estavam ligadas apenas a uma estética, mas uma ética de trabalho. E aí no nutrir se junta algo muito importante, que é, eu estava começando a entender a relação da atuação macumbeira, essa ética de trabalho, e aí me encontro com a DJ Viúva Negra, que estava na investigação da Cyberogan, que é um termo que a gente começou a levantar para essa relação de corpos dissidentes de gênero que estão diante de uma sampleadora, diante de uma dimensão de tempos. E isso na cena, né? Então, como é que acontece quando uma DJ está em cena? Quando essa música é mixada ao vivo, quando a gente acontece a dimensão de segredo ali também, qual o segredo, que toque essa Ogan chama, se o Ogan está nessa dimensão que ele liga os mundos e chama, faz o chamamento desses espíritos, o que é essa Cyberogan, né? A gente começou a tentar entender que o que é que ela chamava quando ela ativava os sons, que som de memória trazia. E aí, nisso, chamei Viu e falei, Vi, a viagem vai ser, a gente não tem a gente não vai ensaiar, não vamos ensaiar, vou te apresentar um roteiro, e a gente viu o roteiro, leu o roteiro várias vezes, e aí foi para esse campo do improviso. E aí, esse campo do improviso, eu comecei a entender que isso também era uma metodologia, que por vezes, dentro desse espaço de formação, era dito, eu ficava sempre assim, poxa, parecia que tudo que eu colocava ali dentro não estava suficientemente conceituado. Ou não, e é improviso de quê? Performance? Eu falava, já foi. Agora já é uma outra dimensão. E aí, quando encontro o Elton, começo a entender a relação da aparição, cada vez mais, né? Corpos que não performam. Porque eu acho, até eu estava falando hoje isso com a Mandira, a todo momento esses corpos estão performando, né? Não tem um momento que corpos que são dissidentes de gênero e sexualidade e de raça, eles não estejam performando no meio da branquitude. Para estar viva, é preciso performar. Então, que momento não performa? Então, admitir essa relação, começar a entender essa dimensão da aparição, de algo que aparece, que é vultuoso, que está e não está, e que se manifesta naquele momento. E aí foi que a gente começou a fazer esse trabalho do Nutri. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse foi um dos Nutris, que foi no Maranhão, na Mostra FUA. Porque qual é a viagem? Comecei a entender essa relação do campo do rastro, e muito pelo encontro também com Tieta Macau, que é essa pessoa que está mexendo no telefone, inclusive, no vídeo. Titi fala dessa relação do rastro, né, da importância de entender o rastro dos trabalhos, e como isso é uma metodologia de criação. E isso quando o Tieta fala isso para mim, muito me abre para entender a relação, inclusive, de memória, né? E Naicira Falcão fala que quando a gente trabalha com memória, a memória por si só, ela já é metodologia. E aí comecei a entender esse trabalho, que cada aparição desse trabalho, ele surgia de uma forma diferente. Ele ganhava uma camada, ou ele ficava com a camada do que aconteceu no anterior, ou entrava uma camada nova, e assim ia se trabalhando essas aparições, porque qual é a viagem? A atuação macumbeira, essa relação de estudo, de entendimento de um corpo que fica entre eira e beira, um corpo de transe, um corpo de incorporação, que eu acho que isso é interessante também levantar. Beatriz Nascimento fala que incorporar é lembrar. E aí a gente, na Coletiva Negrada, começou a entender essa palavra incorporação, um corpo em ação íntima, né? Essa relação de um corpo em ação tão íntima. E aí entender essa relação de quando se expande o corpo, essa corpo ela deixa de ser apenas a representação que a colonialidade deu. Quando expande, o que é que ela tem para falar? E aí o Nutri é bem esse lugar, assim, porque é onde eu estudo de forma mais intensa essa relação das aparições transancestrais, que é todas essas travestis, ou esse nome que a colonialidade deu
a essa identidade que a gente consegue ressignificar agora, que já foi Tibira, já foi Gibandeira, já foi True Spirit, são muitos. Basta desobedecer a ordem dada pelos brancos, né? Mas nessa relação de esse corpo que é um corpo feiticeiro, sempre nesses estudos, quando a gente faz em relação de gênero, desobediência de gênero, em outras comunidades, inclusive no próprio México, as muxes, essas muxes, elas têm uma relação muito forte da construção de tempos, né? Elas ligam os mundos. E aí, nesse trabalho do Nutri, comecei a entender, querer entender, ou deixar, na verdade, manifestar essas travestis, essas corpas que desobedeceram, o que é que elas têm para falar? E aí, escutá-las também, entender essa relação, foi muito importante para, inclusive, entender essa ética de trabalho que existe a Cyberogam, existe a atuante macumbeira, aqui a gente não teve não, quem fez foi a Mandira, mas a gente tem dessa relação, desse guarda-chuva da atuação macumbeira, a cambonagem cênica, né? Alguém que cambona esse trabalho, que cuida desse corpo que está em transe. E aqui a gente não está falando de um transe de incorporação mediúnica dentro dos terreiros, eu acho que seria até dar voltas sem nós, assim, porque os terreiros estão lá, eles estão manifestando, eles já estão fazendo seus trabalhos, mas agora eu consegui entender essa tríade que falei no começo, né, entre arte, religião e espiritualidade. Onde foi que ela se deixou de acontecer com algum desses corpos, né, com esses corpos dissidentes? Quando foi que isso deixou de existir? Quando foi que essa curva parou, quando, na verdade, ela sempre esteve ali? E aí, o Eduardo, lá no texto, ele está falando do corpo, o corpo. E aí eu queria, para a gente fazer mais uma leitura, e aí depois a gente abrir mais para esse papo, esse momento de papo, conversa, que existe a dimensão também que existe uma disputa de linguagem quando a gente está falando entre corpo e corpa, o corpo e a corpa, né? Uma disputa que não é só a troca de uma letra, mas, para mim, o entendimento de uma filosofia também, para isso que não coube, né, dentro da máquina da colonização. E aí, quando não se ressignifica, se refaz. E aí, tem um texto que eu produzi junto com Karine das Oliveiras. Karine das Oliveiras é uma pesquisadora, historiadora da arte, que vem, inclusive, pensando nessa relação da desprogramação, programação da imagem, de como essa imagem ela foi programada, as imagens, as nossas produções, nossa retina, ela foi programada para algumas formas de ver, inclusive tanto ela como Larissa Machado, para enviar aqui, vão fazer uma formação. E aí, se fosse vocês, inclusive, davam uma olhada depois, está aqui. Eles programaram o Olhar Curso Online por nós outras, pelas meninas. E aí, a gente escreveu algo que a gente chamou de Irrupções Gráficas da Memória. Karina também é minha prima, né? E a gente viu a oportunidade nesse escrito de começar a reorganizar, inclusive, algumas dessas memórias e narrativas sobre a nossa família. Cacá já faz, acho que, quase 8, 9 anos que ela vem fazendo uma retomada da nossa família materna, né? Uma retomada de identidade originária. Tentando entender o que aconteceu com esse apagamento com os povos também. Por vezes fala dos povos da floresta, mas é importante também falar dos povos do sertão, né? Dos povos... O que aconteceu com esses povos que Darcy Ribeiro transforma em sertanejo? Quem são? O que acontece? E aí Karina faz um texto chamado Reflorestar, e eu vi reorganizando, pensando nessa relação da corpa, dessa euforia vivida pela corpa, de travestis e transexuais, né? A partir dessa autoficção. E aí queria que a gente lesse rapidinho um dos movimentos, que é a final, que é a corpa.
compartilhar aqui com vocês. Eu ia dividir, porque a viagem é uma performance dramatúrgica, né? É uma dramaturgia performativa. Eu vou lendo e a gente vai do mesmo jeito encaminhando essa leitura, tá bom? Juntos. Movimento 2, esse é a capa do livro, deixa eu mostrar, né? A gente não fica perdido. Euforias ancestrais vividas pela Corpa, é dividido em 3 movimentos. Primeiro movimento, cheganças, documentos também brotam da carne. Segundo movimento, afinal, que é a Corpa, aprendendo com a Casa de Massapê. E movimento 3, incorporando o funk. Assim, bora. Afinal, o que é a Corpa? O ambiente está montado enquanto o movimento 1 acontece. A encruzilhada 4 curava o ritual que esperava por vir. Bacias de alumínio, alguidares de barro e argilas, diferentes cores estão no chão à frente da encruzilhada 1 e 2. E dentro do círculo imaginário feito pelos gestos da encruzilhada 3. É estabelecido um ritual para iniciar a cena. Ambas as encruzilhadas 1 e 2 levantam de onde estavam sentadas e começam um jogo entre borrar a corpa de barro e lavá-la com água. A encruzilhada 4 acende um cachimbo e se senta onde a encruzilhada 1 e 2 estavam repousando. Encruzilhada 2. Se hoje meu corpo é corpa, se transo a ancestralidade e a minha bestialidade preciosa, é porque sei das andanças que esse barro caminhou. Moldada, fornalha, sopro de reencarnação no agora, andanças, dança, molejo, gingado, criança, viado, brotamento de revolta. Não sei se sei, mas sei dos sussurros. Outrora, a velha senhora Sapa apareceu em meus sonhos. Muitos olhos, pouca fala, mãos de artesã. Não há como a matéria vinda de suas mãos está grafada apenas pela colonialidade. Ela contesta, ela regrafa, ela protege, ensina e direciona o olhar para a transmutação. Se essa corpa é barro, moldarei eu da forma que bem achar melhor. O sopro já foi me dado, basta continuar no meu processo de remanutenção. Pois na hora grande, grande será a minha dança, e com ela virarei criança, me encantando no sertão central de Quixadá. Quando resolvi nascer de novo, tive que abandonar algumas alianças. Outras já foram deixadas para trás há algum tempo, como a promessa heterossexual que meus pais firmaram antes do meu nascimento. Deixar de lado pedaços seus gera consequências e algumas disforias. Tive que deixar o corpo cisgênero morrer, mas fiquei atenta para a sua transmutação, pois devia deixá-lo apodrecer, como me indicou a velha Sapa lamacenta. Podre, ele desmanchava-se em pó. Bastava um pouco de água para iniciar a modelagem da minha corpo. Encruzilhada 1. Com alegria. Quero falar do meu nascimento, da minha reivindicação enquanto corpa. Me chamo assim porque, antes de qualquer coisa, somos uma existência em trânsito que não cabe no corpo cisgênero. E por sermos muitas, louvamos a ancestralidade que herdamos de nossos encantados. Nossa corpa é território, morada dos que já foram deitar em solo sagrado. Construída com barro mole e água, nossa corpa é uma casa de massapé. Falamos de pistas, de rastros deixados em nossa corpa, como um território semeado. Basta olhar para o formato de nossos olhos, de nossas mãos e pés, da forma que dançamos, do jeito que coreografamos. As palavras, do modo que articulamos os rituais, pistas deixadas no preparo do plantio de algodão, do feijão, do milho, do jerimum e da batata doce e da macaxeira. Rastros encontrados na história, nas histórias contadas, nas festas de família e na forma de ficar acordada, baforando o cachimbo. Encruzilhada 4 levanta-se para onde estava sentada e começa a retirar do ambiente os utensílios ritualísticos que trouxe para cima. Aos poucos o lugar vai se transformando.
a paisagem vai se modelando fluidamente. Vultos, presentificados pelo barro de Naná. Não. Desculpa. É ela que abençoa a performance de gênero das corpas racializadas nos dando o livre-arbítrio de modelar a existência. Se fui expulsa do plano de humanidade, Yaya me dá permissão para adentrar no seu reino, já que existências como as nossas não se encerram nas questões binárias. Somos colocadas como perigosas pelo sistema colonial. Viver nas encruzilhadas é questão de coragem e de disciplina. A corpa abandona o corpo mecânico, implantado pelo sistema capitalista. Quebra o falo patriarcal que existe na individualidade competitiva. Ela se reivindica como um organismo vivo, que faz parte de um ecossistema denso e complexo. A corpa não é um maquinário rígido e modernista, é uma parte da natureza. É fragmentada por entender que o cosmo e ela são ancestrais infinitos. Antes de qualquer coisa, a corpa manifesta-se em muitas camadas, é ancestral e racializada, pois Naná Buruku, Yaya, transmuta o corpo cisgênero morto em corpa viva, transitória, territorializando as temporalidades e memórias da comunidade na qual o indivíduo brotou. É cósmica e espiritual, por entender que o Ori é um satélite de comunicação com o mundo visível e invisível. A corpa é uma tentativa de desmantê-lo. É aquilo que deseja ser modelado por quem cria e antes de qualquer coisa manifesta-se em muitas camadas. Ao fim do rito, em encruzilhada 1 e 2, pegam cada qual uma zabumba e um triângulo para adentrarem a cena que segue. A encruzilhada 3, que andava ao redor das amigas que conversavam, vai para o centro do espaço cênico e começa a contar com a sua corpa a história narrada por encruzilhada 1 e 2. Encruzilhada 4, após ter tirado todos os objetos cênicos da cena, afinal, o que é a corpa? Volta para onde estava sentada e acende seu cachimbo novamente. Pois então, conseguir mergulhar nessas duas relações entre corpo e corpa, inclusive entender, acho que trouxe esses dois textos para um motivo também, de onde fala, de onde quem fala, de quando o Eduardo fala, um homem cis, e de quando uma travesti preta fala. O que acontece nesses dois movimentos? Ao que é colocado para a gente conseguir entender essa relação de corporalidade. E aí, queria perguntar para vocês, nessa relação de tempos e corpos e corpas, como vocês vêm dialogando essa relação, não é nem dialogando a relação, mas como vocês vêm se colocando diante dessa encruzilhada, tempo, corpo, quando vem fazendo as produções de vocês. Eu amo. Você pode repetir novamente? Posso sim. Obrigado. De como vocês vêm se relacionando a partir desses dois pontos, o corpo e o tempo, assim, essa encruzilhada de temporalidades e o corpo. Como vem sendo admitida essa relação, né? E isso é bem amplo, como cada um pode entender essa pergunta. Mas como cada um vem admitindo, porque a partir disso a gente pode adentrar a relação prática dessa atuação macumbeira. Porque essa atuação macumbeira admite, antes de tudo, as temporalidades, as diversas. E eu acho que talvez a palavra não seja nem temporalidade, mas dimensões. Conseguir acessar essas várias dimensões, né?
Bom, vou tentar aí falar um pouquinho a partir dessa pergunta, dessa provocação que você trouxe, mas é muito curioso porque recentemente eu publiquei até um textinho bem pequenininho no blog do Núcleo, falando um pouco assim sobre relação com o tempo. Então acho muito curioso assim que você traz essa pergunta agora, porque parece que é algo que já vem reverberando em mim de alguma maneira, assim, mas a, a, a minha sensação e a minha relação com esse tempo de Cronos, assim, que é um pouco como eu interpreto, né, esse tempo Cronos, esse tempo que é o colonial, que é o tempo da branquitude, que é o tempo do capitalismo, como é um grande aprisionamento mesmo, né? Você estava falando agora das dimensões, eu sinto que como esse tempo nos aprisiona a uma única dimensão, a um único espaço-tempo, em que você tem uma única linearidade que tem que ser seguida, e de como eu venho cada vez mais sentindo a necessidade de justamente encontrar pessoas que vão estar comigo para conseguir furar esse tempo, para quem sabe atingir esses outros tempos, essas outras dimensões. E essa foi uma reflexão, isso vem sendo algo que vem reverberando em mim, principalmente mais nos últimos anos, que é justamente quando eu começo a lidar com as minhas próprias questões de gênero. Então, eu percebo como que algo não, né, no que me perpassa, uma coisa não está fora da outra em nenhum instante, de que conforme mais eu procuro furar esse tempo e procurar e acessar algum outro, acho que mais é porque algo mais está acontecendo no meu corpo, algo mais está passando aí pela minha relação de gênero com o mundo, com esse tempo, com esse sufoco desse tempo que faz com que a gente vive, como a gente precisa conseguir respirar em outros lugares, assim. Tudo. Me fez agora, inclusive, pensar nessa relação do ecossistema dessas dimensões, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é interessante, desde o começo que comecei falando dessa coisa da fragmentação, de entender esse outro tipo de fragmento, desse outro tipo de estilhaço, que não é o estilhaço que corta, mas o estilhaço que você entende que faz parte de uma comunidade, que é algo maior, dessas relações de não conseguir mais diferenciar. Não sei, assim, para mim não existe mais diferença entre sonhar e aqui. Eu só sei que são dois lugares, que tem o lá e que se acessa lá, e que tem esse aqui que se acessa aqui. Que eu sei que existe essa mesma dimensão, que está nesse mesmo ecossistema de temporalidades, o espaço da incorporação, que lá é um tempo acessado, que me faz lembrar de quando se era água, de quando se era sereia, de quando se era encantado. Da mesma forma que não me distancia, diferencia que os pulmões, as árvores que estão dentro do meu corpo, são as mesmas árvores que estão aqui do lado. Acho que essa dimensão maior de tempo, temporalidade, que por vezes a gente pode falar nessa espiral, reorganiza essa dimensão de presença. Por quê? Falando isso, a Denise Ferreira da Silva, ela fala uma coisa interessante, que é esse perigo. Por que a branquitude vai lá e divide os tempos em passado, presente e futuro? Porque racismo e capital, elas estão juntas. Então, quando eu falo que o racismo é uma experiência, a escravidão foi uma experiência vivida no passado, e que hoje os povos racializados, eles sofrem a consequência disso, eu deixo muito bem realocado num passado, num lugar. E aí parece que sempre povos que estão apenas recebendo a rebaba de um lugar. Então, faz parte, é trágico. É isso que ia acontecer. Se acontece algo ruim no passado, então agora as pessoas sofrem a consequência. E tira a dimensão de responsabilidade desse presente.
E aí, quando a gente admite e entende essa curva, que o tempo ele se faz em curvas, então eu entendo que talvez o passado e o presente, eles nunca estiveram longe. Na própria experiência de o que é o contínuo movimento de corpos desobedientes de gênero continuarem sendo agredidas. O que é esse movimento que volta e volta? E a experiência é uma experiência de um passado que continua no mesmo lugar. E aí o medo, que é essa dimensão do falo, do cronos, do tempo que segue para cima, que é a escada que precisa apenas subir para a luz, é o medo de acessar o passado de outra forma. E quando se acessa essas temporalidades, que não é só o passado, mas a dimensão desse futuro, quando esse corpo ele vai para dimensões, ou simplesmente dimensões que não admitem presente, passado e futuro. O que acontece? Quais movimentos... E aí digo de forma corporal, o que é que acontece com esse corpo? Ele se aquece, ele vibra, ele treme, ele roda. E aí lembro mais uma vez de Tieta Macau falando... Eles morrem de medo, quando aquela dança não é uma dança eurocentrada, eurocontrolada. Tudo tem controle, tudo eu sei segurar, tudo vai para todo lugar. Mas será que, na verdade, o real não é ir para um lugar da perda do controle? E, nesse perder o controle, descobrir, entender, se reorganizar para... E quando nada se segura, nada é possível tocar, como vive nisso? E aí eu acho que é quando a gente começa a acessar a nossa relação de não só matéria. Aí quando a gente começa a admitir que existe uma presença e que ela não é só a sua presença, que você tem muitas presenças. E que isso é feito de forma em frequência. E a gente ativa essas frequências corporais por meio daquilo que, para alguns, é a perda do controle. E para outros é o acesso, é o portal, é a portência para o desconhecido. Porque aí que é o lugar, né? Por que o enorme medo do fundo do mar? Por que querer descobrir tanto? Por que tanto desejo em descobrir a galáxia inteira? Às vezes chega quase beira mais um movimento da colonização. E aí, quando você fala assim... E quando não é... Nada precisa mais ser reluzido, nem a luz que precisa chegar para a gente ver, mas aquele corpo, seu corpo celeste. Aquele corpo reluz essa energia. Mas, enfim, fui aqui pegando viagem, mas quero também escutar vocês mais dessa dimensão, dessa encruza, né? Corpo, tempo... Será que o tempo só atinge a gente pela velhice? Será que ele só atinge assim? Ele só vai deixando o que é orgânico e devagarinho os sucos indo? Ou também é inverso? Ela viu filosófico hoje, gente. Até eu falei assim, poxa, comigo, velho. Mas tá, vê aí, vocês querem... Eu não quero deixar de continuar nessa encruza entre o tempo e a corpo, mas isso que você levantou, fiquei me perguntando, né, a respeito desses modos de conhecimento que não sejam a partir de uma epistemologia que opera como o colonialismo, no sentido de um explorar, de um explicar, né, de um descobrimento que, na verdade, a partir do momento que revela, destrói, e como muitas vezes aquilo que a gente nomeia já não é mais aquilo, justamente porque começa a injetar muito mais do olho de quem vê do que qualquer... Como muitos modos de conhecimento foram modos de dominação, isso é um fato. Mas que existe aí toda uma elaboração de saberes e fazeres e de epistemologias outras,
né? E aí, como a gente... Quais são essas e quais são os caminhos, assim? Acho que não é necessariamente uma pergunta a ser respondida, mas como... Não sei também se você quer levantar alguma questão, mas, por exemplo, qual é essa fome de mundos que talvez nós tenhamos, mas que possa ser muito mais dentro de um tempo do enamorar, do apaixonar-se, de um lugar que a gente nunca está no lugar... numa posição de poder, né? Então eu posso, assim, qual é a minha fome de mundo de talvez querer saber mais sobre o universo, saber mais sobre o fundo do mar, mas não para eliminar as diferenças, não para conquistar, não para neutralizar qualquer perigo, mas para que, porque essa fome existe, esse desejo de continuar se enamorando de tudo isso, por aqui está. A questão é como a gente desaprende um determinado modo que muitas vezes faz com que a gente continue programado não só para sempre ver da mesma maneira, mas para aprender da mesma maneira ou para ensinar da mesma maneira, né? Nossa, gente, eu fiquei pensando aqui, enfim, essa conversa é toda muito presente mesmo, Pedro, eu te amo. Amo mesmo. Que antes da gente começar esse encontro hoje, eu estava aqui no quintal de casa, aí eu olhei para o céu, e aí eu estava sem óculos, né, aí me chamou muita atenção, assim, que tinha um ponto que ele estava piscando muito e estava mudando de cor, né, estava verde, vermelho, azul, branco, né, e aí eu pensei assim, eita, será que isso aí é um balão ou será que é uma estrela, né, aí fui botar o óculos, botei o óculos para olhar, falei, não, acho que aquilo ali é uma estrela, né? Aí fui pegar o dispositivo, né? Peguei o dispositivo controlador, né? O celular, para ver o aplicativo das constelações, né? Para descobrir qual estrela era aquela, né? Saber o nome dela, né? E aí eu fui lá ver que aquela estrela era Sirius, que é uma estrela que na verdade são duas, né? Que elas vivem orbitando uma em volta da outra e gerando essas luzes, e a estrela é uma das mais brilhantes, né? E aí eu fiquei pensando aqui sobre isso que você disse, isso que o Thiago falou agora também. É por isso que logo abri o microfone aqui, do quanto essa fome, talvez, não seja nem, talvez, não sei se é uma fome assim, mas em vez da gente lançar a luz, né, para saber mais sobre o celeste, para saber mais sobre o abissal, lançar a escuridão. Lançar a escuridão e entender que aquela estrela que são duas que estão rodando, sou eu também, né? Que não é necessariamente um espelhamento, né? Porque o espelhamento também eu acho que traz muito desse olhar colonial, né? Mas da pertença mesmo, né? O sentimento de fazer parte, né? Hoje eu estou bem, enfim, estou bem influenciado também com o livro do Krenak, né? Eu li o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e eu estou muito com ele na cabeça também, né? Mas desse coabitar essas várias dimensões, né? Essa coexistência, né? Que é muito anterior a gente, né? Enfim, se a gente for pensar, a gente é tudo feito do mesmo material, o mesmo barro que faz as estrelas, que faz os seres abissais, ele faz a gente também, e faz a Terra, né? Faz tudo, né? Faz o encante, né? O encante também está nessa pertença, né? Desse universo. E aí eu queria só compartilhar, porque ontem eu estava escrevendo sobre isso, assim, eu achei muita coincidência tu vir com essa pergunta, assim. Enfim, né, para mim, a minha questão não era necessariamente essa inclusão do tempo com a corpa, né, mas o tempo com a sonoridade, né. Aí eu só quero compartilhar um trechinho bem curto. O tempo imbrica-se em meu trabalho como um caboclo de olhos queimados pelo ferro colonial. Sua pele é como as cascas das árvores centenárias. As veias são como cipós, onde correm líquidos preciosos, de alimentar a terra. O tempo é tecnologia de maturação.
é Iroko em contraponto a Cronos. Compreenda esse senhor, tempo, Iroko, Kairos, como passagem, suspensão, germinação e escuta. Somente no tempo é que algumas coisas se fazem e se desfazem, desde o imperceptível às transformações dos elementos. Coabitar temporalidades enquanto escutador dos tempos. É só isso que eu queria compartilhar. Pode querer, te amo também. Tô aqui. Fiquei numa coisa, você estava falando, aí foi batendo. Que eu lembrei do Diego Araújo, falando um negócio assim, que não é sobre uma demonização do tempo Cronos. Que é tipo assim. Hoje, às 8 horas, a gente marcou nosso encontro. Assim como às 7 horas começa o terreiro, meu terreiro, toda terça-feira. Esse tempo ele precisa ser habitado também. A grande dimensão é porque ele foi visto como verdade única, ou verdade absoluta. E aí ele começou a existir predominantemente como a única forma de se relacionar com as coisas. E aí, você falando, fiquei nesse sentimento do ir e vir, sabe? Que é tempo também, assim como o corpo é relação, o tempo também é relação. Então, entender essa relação, como se relacionar com essa fome, como se relacionar com essa fome, é mais do que o que é essa fome. E aí, nessa pergunta do o que e o como, passar um trechinho rapidinho para a gente ir para outro time. Tieta Macau, em Ansés, que esse é um trampo que Titi fez gravado. Ansés é a performance, né, pá? E aí fez a performance gravada. E aí Titi faz essa pergunta também, né, que não é o que é um corpo negro, o que é uma dança negra, mas como dança. Tá chegando aí? Genealogia. Sim. Eu resolvi que eu ia andar para trás. Para eu aprender a dançar negra, eu precisava saber de onde eu venho. Para aprender a dançar negra, precisava mergulhar onde venho. De onde vem tantos outros, de onde vem tantas outras, de onde vem, de onde vem, de onde vem. Lá no fundo da terra. Porque antigamente ele ficava no pessoal daqui, entendeu? Só se o moço fosse com ele, com o Alfonso, para ir buscar ele lá para abrir a capela, para você filmar. Aqui que era a casa do meu avô. Aqui? É. A senhora conheceu ele, mãe? Aqui tinha uns tambores de crioula, aqui era comida à vontade. Isso aqui, as caboclas, isso aqui eram as caboclas botavam os coisas, era taxa de comida, meu irmão. Era porco, era boi. E aí ele morreu e não teve mais festejo. Não, tem, mas só que não era como antes. Só desejo para vocês continuarem querendo assistir. Inclusive, Ansés estará no MIS, em São Paulo, agora. Então, fiquem atentos. Comprem o ingresso e vão assistir Tieta Macau e Elton. Se manquem e vão lá. Mas, olha, qual é a viagem? Titi fala uma coisa que eu acho interessante, que é esse movimento da pergunta. Que eu acho que é aí que eu também trago essa relação de entre o corpo, entre a corpa e o tempo, a Exu. Exu, ele testemunhou os tempos. Ele é testemunho de qualquer tempo. Qualquer dimensão ele testemunhou.
Ele não só testemunhou, como inclusive ele foi canal para esses tempos. E aí quando Tieta fala que para aprender a dançar negro, esse corpo precisou voltar para entender que movimento foi esse, e que não é sobre isso que Tiago estava falando, não é sobre uma leitura a mais, não é sobre um livro na prateleira, mas é sobre outra forma. Como é que faz para dançar dessa forma? Conversando. Que talvez a dança, às vezes, até esse papo, assim, durante muito tempo, negou a palavra como um espaço de movimento. É conversando, é voltando, é falando, é dançando com os seus. Entendendo de que dança você vem. Que dança te dançou para você hoje dançar? Se a gente está aqui nessa relação de um núcleo experimental de Butô, a dança, o corpo em movimento, aquilo que gira, que se faz estar. De que forma a gente faz isso quando a gente pensa nessa dança interna? Que aí é o lugar de... Será que o movimento é sempre ir? Ou às vezes é se umbigar? Quando a gente começa a só... E não é um movimento de enmesmar que se cria dentro do ego. Muito pelo contrário. É de... E eu? Que assim, mais uma vez, é a boca que fala. Volto lá para aquele papo. Quem é que me fala? De onde Eva me fala? De onde Zi me fala? Tom me fala? Elton? Eu preciso saber de onde vocês falam. Quando a gente desliga a câmera, é só um emote e uma voz. E essa voz, de onde ela vem? Quantos formaram essa voz? Quantos formaram esse corpo? E aí entender esse lugar é, mais uma vez, esse diálogo entre corpo e tempo, que é conseguir entender o não aprisionamento ao único lugar dos marcadores coloniais, mas também conseguir entender de que boca se fala isso, de que dança se sai isso. E aí, se vocês não tiverem compartilhamentos, escrevam. Se o momento não for ainda a elaboração da palavra falada, desenha, que aí isso vai ficando, né? Vai se grafando de algum modo. E aí eu queria propor para a gente uma pausa de 10 minutinhos, beber uma água, isso sabendo antes de saber se vocês querem ou não falar alguma coisa, mas já falando, sendo bem virginiano, né, dando os procedimentos, que é beber uma água, ir no banheiro e organizar o espaço onde vocês estão para fazer uma prática, tá bom? Uma prática corporal. Mas tá, alguém quer falar um pouco? Eu acho que eu tenho umas palavras para soltar, porque elas estão pedindo meio que passagem. Tem um caminho aí sendo feito. Deixa eu acho que quando você faz essa pergunta, né, entre tempo e espaço, e como que tempo corpo, na verdade, né, como que se relaciona, ou como alguns ditos também, né, já foram enfatizados aqui, né, como que essa encruza se faz, eu fiquei pensando, na verdade, que no meu caso é uma não relação que eu tenho, uma não relação com tempo e com não tempo, e também com o que é colocado como corpo-corpa, e sobretudo como não corpo, não corpa, né? Porque eu sinto que o que eu tenho vivido é de voltar para um lugar em que eu não sou, em que eu possa ser algo que eu não sou agora. O que eu tenho pensado muito mesmo, isso aqui que vocês estão vendo mais como um receptáculo do que qualquer outra coisa, assim, que me foi apresentada, porque, enfim, é algo que eu ainda não sei muito bem o que é, mas que eu só consigo pensar como receptáculo no sentido de que é algo que forma, que junta um conjunto de energias que me permite estar aqui no agora e fazer essa não relação com o que está dado, que faz e que me coloca nesse lugar de volta, assim, né, que é sobretudo
me pensar e sentir como não humano. Porque o que tem acontecido comigo é isso, né? É uma volta, e o Felipe vem pra cá porque ele não pode ver o Passagem falando. E aí é justamente essa volta, esse algo que me torna não humano, mas que talvez bicho, mas que talvez elemento natural, porque antes de estar sentindo um bicho agora que está querendo falar por mim, ou em mim, ou algo que acontece aí nesse processo, eu já fui elemento também. Eu sinto que eu já fui um elemento. Sinto que eu já fui terra, por exemplo. Né? E terra me constitui muito, me constitui ainda, né? Mas que hoje, por exemplo, existem outros elementos e outras forças que estão me constituindo e estão me colocando para esse outro lugar que é desconhecido, né? E aí, enfim, e eu acho que é por isso que eu fujo. E eu acho que é por isso que eu tô sendo esse algo que fica permeando por essas coisas, né? E tenho fugido. E né, fugido no sentido de tentar entender o que não está sendo possível de entender no agora, né? E que não está sendo possível de entender no que está sendo colocado, por exemplo. E eu acho que esse também é um movimento constante de angústias, né? E aí, enfim, do que faz e o que se desfaz com tudo isso que é colocado constantemente, em qualquer tempo, em qualquer possibilidade de corpo que eu possa vir a construir, ou que eu já esteja construindo, ou que eu simplesmente esteja deixando de lado, de entender que na verdade não é isso que está aqui. Enfim. Tudo. Porque isso me faz cada vez mais assim lembrar dessa não divisão entre natureza e humanidade. Que isso é uma invenção, mais uma das invenções de dominação do Estado, né? Assim, existe o humano e a natureza. E a natureza serve o humano, com seu mel, ovos. Sabe? E é louco, porque às vezes eu estava assim, pegando viagem, minha companheira ela é professora do ensino fundamental. E é muito louco como você pega um livro, gente, é bizarro. Você pegar um livro, ainda hoje, tipo assim, eu terminei, sei lá, fazem 15, 20 anos do fundamental, e aí quando você pega o livro, continua o mesmo time, assim, de como você entende que existe um processo pedagógico colonial para se entender homem, se entender mulher, e aí eu lembro muito de uma frase, assim, de se gênero, ele é natural, então por que ensinam o que é de menino, menina? Se é tão natural, deixa lá que vai brotar, né? Não era assim? Então, que constituição é essa que foi dita para isso é ou não é? E aí, quando você entende que existe um plano pedagógico, que ele está há muito tempo, ele só foi mudando de nome, ele só foi mudando de colaboradores, me faz pensar isso, né, Zia? Assim, de cada vez mais entender a habitação do não. Assim, e não pelo lugar de a antologia do sim. Não é o não para porque existe o sim, mas o não de contra. Acho que talvez não seja ser um não, mas é o contra, é o de não. Não é isso. Porque se isso for o que vocês constituem, eu não quero nem reorganizar para repaginar para mim. Mas enfim. Pedra, posso entrar em um ponto que eu achei muito bonito e acho que se eu falar depois vai ficar muito desconectado? Vai. Aproveitando de um pedaço que eu achei magnífico do texto que você apresentou, mas também disso que você colocou agora como natureza e humano, que lá no texto aparece como essa relação natureza e cultura, e acho que tem um ponto muito interessante do que você já nos traz, e de que está presente no Manifesto Cyborg, da Haraway, que é essa questão da gente sequer ter mais palavras, separar nesses dualismos, natureza e cultura, mas uma única palavra que é natureza e cultura. Porque esse dualismo, ele é justamente um dualismo eurocentrado, para uma ciência eurocentrada, que não contempla o saber e fazer de muitos povos que não construíram a partir dessas cisões. Da mesma maneira que muitas vezes a gente acaba incorporando, ou mesmo que no nosso diálogo a gente saiba que isso não é assim, mas que dependendo como a gente coloca, matéria e energia vira um lugar cindido.
E que isso é facilmente uma maneira da gente poder acabar impregnades de corpo e espírito, que é algo que faz sentido para uma ontologia, uma epistemologia eurocentrada. Então, como entender, e aí tem diversos pontos que a gente foi, de alguma maneira, já tocando nisso no encontro de hoje, que é como entender que corpo e axé, como isso que você fala de ecossistema de dimensões. O Orun e o Aie, eles estão, né, eles estão intermeados um no outro, né, uma trama, é uma encruza. Esse Orun e esse Aie, esse não é tão cindido enquanto o que nos foi vendido no judaico-cristão. Então, como trazer isso também para a gente entender que é corpo, mente, ambiente, né? Uma palavra só, é natureza, cultura, é axé e carne. A gente vai comentar em Ásia sobre animacidade, que é para nós o axé, assim, essa qualidade de ânima mesmo, de animação que está presente em tudo aquilo que uma epistemologia eurocentrada definiu como inanimados. Aonde que uma pedra está inanimada? Aonde que os metais são inanimados? Né? E por fim, essa questão de que matéria, porque mesmo às vezes quando a gente entra nessas questões, como entender que matéria não é só aquilo que tem extensão corpórea, que é o que você, né? As partículas subatômicas, elas não têm extensão corpórea. Os signos, que são absurdamente, né, materiais, que estão aqui na sua transmissão, não têm extensão corpórea, mas tem uma materialidade sígnica. Eu acho que isso nos ajuda a realmente ver que lindeza essas tramas que a gente vai agora traçando de juntos. Total, eu acho que é cada vez mais isso, assim, desse fortalecimento, desse mergulho, porque eu acho que tem uma coisa que você estava falando, eu fiquei pensando nessa coisa do serpentear, de quem vai e volta, e que a vida é movimento, né? Assim, é de entender a relação do movimento. E aí, quando se entende isso, não só pelo livro, mas porque é isso tudo que a gente está falando aqui, eu consigo muito bem entender quando Dona Vandira, que não tem conhecimento nenhum sobre academia, livros, está dentro do terreiro e incorpora. Ela sabe de tudo isso, sem precisar. E eu acho que isso que é a dimensão que é tão louca, assim, que eu fico me perguntando, de... Tem uma frase de um trabalho do Paraterra, Volta Toda Corpo e Matéria, que é um site, é um web, um game ancestral, foi um quintal que foi digitalizado com as memórias de minha família materna. E aí tem uma frase que eu falo que, assim, pé de acerola, o povo diz que não pega de galho, mas minha mãe plantou de galho lá no quintal e pegou. Mas essa história a gente não precisa confirmar para ninguém, porque só precisa saber quem estava presente. E aí eu acho que é entender de fato, quando se trabalha e entende no corpo, e esse corpo, quando a gente está falando, não é apenas o corpo da matéria, se o próprio povo Ronicoin consegue admitir 5 dimensões de corpo, 5, espírito, sonho, a matéria, o da miragem, sabe? Por que não? Porque eu acho que existe aqui, o que a gente está debatendo, o que eu consigo entender é essa reorganização dessa pedagogia multi-identitária, multicultural, de como conseguir entender que tudo está aqui nessa dimensão e que não existe a verdade, a verdade. Que esse ponto de verdade ele está na dimensão de relatividade, porque, mais uma vez, quando a gente está pensando nessa cultura eurocêntrica, me vem essa relação de a ética, sabe? Aí a construção da ética, e vamos pensar, então, pela geometria. E aí a natureza, ela é trancada dentro. Isso é água, isso é terra, isso é fogo, isso é ar. E aí, eu lembro até do trabalho, agora não lembro o nome do trabalho, que é da Denise, que ela faz essa brincadeira, Denise Ferreira, que ela coloca lá o elemento água, tá lá, vocês disseram que isso é água. E a água, assim, em profunda transformação. Aí coloca lá o elemento terra, e aí uma larva descendo no meio do gelo. Terra.
mas será que o símbolo que foi construído dá de conta? E aí, essa relação do dar de conta, para mim, é que volta para a coisa do não dizer, que volta para o lugar do não precisa ter controle, não é sobre controle. Mas é isso. Acho que talvez eu vou dar uma pausa. Então, eu, nesse tempinho aqui, estava pensando nas coisas que vocês estavam falando, e aí lembrei de uma hermana que é muito gosto, assim, muito me gusta, que é a Estela do Patrocínio. E a Estela do Patrocínio é uma poetisa, né? Depois, se vocês não conhecem, busquem conhecê-la. E aí eu queria que a gente começasse a nossa prática. Eu vou ler rapidinho um poema dela e a gente começa a nossa prática. Nos gases eu me formei, eu tomei cor. Eu não queria me formar, eu não queria nascer. Não queria tomar forma humana, carne humana e matéria humana. Eu não queria saber de viver, eu não queria saber de vida. Eu não tive querer, nem vontade para essas coisas. E até hoje eu não tenho querer, nem vontade para essas coisas. Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo. E gases puro, assim, ó, espaço vazio, ó. Eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa, ser útil, inteligente, ser racional. Não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço puro. Eu era espaço vazio. Eu era espaço vazio puro. Acho que tem um tanto quanto o que a gente estava debatendo sobre esse desejo de entender essas outras conexões, né? E engraçado que Estela do Patrocínio passou boa parte da vida dentro de espaços psiquiátricos, né? E eu fico me perguntando, para quem pode também, né? Quem pode ser não humana de forma tranquila nesse mundo? Quem pode, assim, largar tudo para ser só elemento, sem dano nenhum? Eu acho que eu lembro mais uma vez da relação que a gente falou dessa encruz entre corpo, tempo, e aí esse eixo que testemunha esses tempos e esses marcadores sociais, né? Mas embora queria que vocês ficassem aí de pé, e aí a gente vai começar com um jogo que a gente aprendeu com Laís Machado. É um jogo chamado Dança Alongamento. Eu adoro esse jogo, por isso que a gente vai começar por ele. Dança Alongamento. Qual o intuito? Alongar e aquecer ao mesmo tempo. O jogo tem 2 regras, apenas 2 regras. A primeira regra é: eu vou trocar a música, vai ser sempre trocando a música, uma música para outra. Quando mudar a música, você vai continuar fazendo o mesmo movimento até esse movimento caber em outro gesto. Mas não é uma coisa, mudou a música, mudou o gesto. Primeiro regra é: mudou a música, continua o mesmo gesto, repetindo ele até ele se esgaçar e se transformar em outra coisa. A segunda coisa é: se divirtam. É uma dança alongamento. Vocês precisam alongar o que precisa ser alongado, mas também dançar. Tá bom? Alonga, aquece. Your back up me 1000. Treasure put you for my garden. Eu vim aqui pra passar a visão. Escute agora e sem pancadão. Falando devagar e fechando os olhos. E só sente como tá a respiração.
O que é que modificou de como estava antes, de como, o que é que está mais aquecido, o que está mais quente, o que está menos quente no corpo. E aí eu quero que vocês comecem a pensar, trazer para a mente, para a memória, para a cabeça, para o corpo, para os órgãos, para o coração, para as dobras do corpo, para a costela, para os ossos, a memória de um território de memória. Deixa a mente só ir e o corpo confirmar. Deixa tudo fazer ao mesmo tempo. E aí você vai começar a sentir as texturas, os sabores, as cores, as nuances, os contrastes. E aí dentro desse território de memória, vocês vão escolher um elemento. Vocês vão escolher um dos elementos que está nesse ambiente, nesse território. Eu só preciso que vocês fiquem atentos para a qualidade desse elemento. Se ele é água de rio, se ele é água de mar, se ele é água de poço, se ele é água de pote, se ele é fogaréu, se ele é fogo pequeno, se ele é fogo de cachimbo, se ele é raio, se ele é larva, se ele é terra molhada, se ele é areia seca. E esse elemento ele vai se manifestando nesses ossos, e para que ele possa ir para as outras partes do corpo, a primeira coisa que vocês vão perder é a pele. Essa pele que vocês têm, ela vai começar a se desmanchar, a cair, a virar nada. Ela vai se desmanchando, ela vai se refazendo. E a segunda coisa a acontecer é os músculos. Os músculos vão se desfazendo para dar espaço a esse elemento. Se desfazem. E a última coisa que esse corpo deixa são os ossos. Esses ossos vão se desfazendo e a qualidade desse elemento vai ficando cada vez mais presente, que vai quebrando essas paredes que vocês estão, vai quebrando as ruas dessa cidade, vai quebrando os semáforos, os carros, vai invadindo outros territórios, vai ficando muito maior, vai ficando tão grande que está beirando já a beira do céu e vai passando o céu e vai atravessando as dimensões até ficar tão dilatado e tão expandido que agora você faz parte desse todo. Você faz parte desse todo. E esse todo faz parte de você. E eu só quero que vocês permitam esse elemento existir em vocês. Eu só quero que vocês permitam esse elemento ser vocês. Eu quero que vocês possam deixar esse elemento que já rasgou tudo, já rasgou a pele, os músculos, os ossos, e agora ele faz parte de tudo. Que ele também vibre, que ele também seja som. Se já estava nesse movimento, que bom. Se não, vai deixando esse elemento ser essa fauna e essa flora, esse ecossistema que habita esse território. Vai começando a entender o que é que esse gesto e esse som quer te contar. Existe uma nanonarrativa que está chegando. Deixe só ela se estabelecer entre imagens, palavras. Agora, eu peço que vocês possam devagar ir guardando tudo isso, essa grandeza, essa enorme força que é vocês. Eu sobrevivi do nada. Eu não existia, não tinha uma existência.
não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança. E agora, continuei velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que era, uma velha. Vai abrindo os olhos, vai bebendo uma água, vai escrevendo, desenhando, gravando áudio, das sensações, do que chegou, do que está aí. Se necessário, pega o perfume de novo, passa um pouco, para dar uma sentada pelo cheiro nessa presença. Hello. Todas bem? Todos bem? Todos por aí? Acho que nesse momento eu fico mais na minha. E aí a gente vai construindo essa constelação de escuta e palavras. Tá bom? Quem se sentir mais à vontade para partilhar. E aí partilhar o que chegou, o elemento, o acesso, as imagens. Às vezes, nesses exercícios que a gente faz, existem imagens que elas passam a ser coletivas, que uma mesma pessoa teve a mesma imagem. Ou que mais de uma pessoa acessaram pelo mesmo campo. Oi, gente, eu vou partilhar aqui, tá? Eu anotei algumas imagens e vou proferi-las, tá bom? Terra, poeira, terreiro, suave, vento, calor, terra do fim de tarde, prazer, toque, afago, prazer, nascer, surgir, existir, ser, estar e sempre ser, pele, sem pele, pele na pele, pele no som, o som da pele, a grandeza de ser pele. Boa noite, gente. Quero compartilhar, assim, desde o comecinho, né, que foi a repetição dos movimentos e a troca das músicas. Foi bem interessante para mim esse exercício, assim, de perceber como os ritmos, como cada música vai modificando esse mesmo movimento, né, como vai levando para outras partes do corpo também. E nesse primeiro momento eu senti muito a parte do meu peito, assim, mais quente, né, sempre mais, com a respiração mais acelerada, né, coisas que antigamente eu acho que eu mexia, assim, mais a parte de baixo em algumas determinadas músicas, né, então foi muito interessante para mim começar a mover outras partes do corpo, assim. E aí, na outra experiência foi bem forte, assim, acabei me vendo num lugar, né, bem específico, e aí o que eu anotei foi: dancei sendo pedra de rio, umas partes eram mais quentes que outras, e elas se entrelaçaram. E foi muito massa perceber como é que era esse movimento, como é que essa pedra se mostrou, assim, em mim, né, nesse corpo, nesse chão, nesse outro chão, nessas outras temporalidades, assim. É isso. Bom, para compartilhar um pouco também, eu fui à praia e me tornei areia, uma areia de partículas bem grandes e soltas, e aí, dançando isso, eu entrei um pouco num conflito de se eu tinha que ficar deixando essa areia ir escorrendo, escorrendo, escorrendo e espalhando, ou se eu tinha que recolher essa areia para voltar para mim, se eu tinha que fazer ela virar lama
e grudar em mim. Fiquei um pouco nesse vai e volta de influxo o tempo todo, tanto num fluxo de deixar escorrer e jogar para fora, quanto num fluxo de recolhe, 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 recolhe. E foi gostoso. Eu acho que foi uma imagem que eu nunca tinha dançado, um elemento que eu acho que eu nunca tinha dançado, então fui pegar um pouco até de surpresa, assim, de chegar nesse lugar e tô digerindo ainda. Eu vou pegar o gancho, porque eu também cheguei nesse elemento da areia. Eu acho incrível assim, essa capacidade de remoção de nós, né, que a dança traz, assim, nós do agora. Então, eu sinto que quando, né, eu cheguei atrasada, então peguei só essa última parte da aula, da oficina, e quando a gente começou nesse convite, né, para se transformar num andamento, para essa memória, para que o corpo confirmasse isso, meu corpo nitidamente me pediu para baixar, me pediu para ir para o chão. E é uma coisa que eu realmente não sou muito acostumada a fazer, né? Descer, ir para o chão, me ajoelhar, me curvar. E nesse momento eu me senti areia, foi instantâneo, assim, eu me senti areia, eu cravei minhas mãos no chão e a areia veio. E aí eu anotei umas coisas aqui. Areia seca que o vento leva, areia de desertos, de duna, terra que não serve à rigidez, qualidade imóvel da matéria dura, coletividade dissoluta, lembrança que o vento leva, imagens espirais, frio escaldante. E tem essa também, né, digerindo, assim, essa dissolução mesmo do agora, assim, que estava passando aqui. Eu compartilhar um pouco, então, da sensação aqui. Durante o aquecimento, eu fui sentindo que a parte do meu corpo que foi aquecendo muito foi a minha cabeça. Eu tô bem gripada, assim, então começou a cabeça virou uma grande bola de fogo, assim. E aí, no momento que a gente foi para esse lugar de memória, eu fui lá pro quintal da minha tia, né, da casa das minhas tias, do meu avô. E o elemento, isso foi muito doido, porque na hora de me enlaçar, né, com o elemento, eu fiquei num lugar que é onde tinha uma toceira de cana-de-açúcar plantada e uma ruína. Tipo de um quartinho que não foi terminado de construir e ficou só a ruína, né? E aí eu meio que fiquei nesse interstício entre a cana e a ruína, né? E aí eu também senti a mesma coisa, assim, fui direto para o chão, e tanto o som quanto os movimentos que vieram no meu corpo eram coisas muito internas, assim, muito pequenas, né? Eu senti como se eu estivesse embaixo da terra, como se eu tivesse enterrado, mas não enterrado morto, né? Mas um enterrado germinando, né? Brotando. E esse brotamento, ele soltava vários estalos, né? Parecia que meu corpo, assim, meus ossos, meus nervos, eles eram coisas estalando, assim, embaixo da terra. Sabe? Eu não sei explicar mesmo, assim, mas foi uma sensação bem dentro mesmo, assim, de estar entre ser cana-de-açúcar e ser ruína. É bem nesse lugar. Oi, gente, boa noite. Na hora que me veio um cheiro, e para mim foi super uma confusão para entender o que era dançar um cheiro, assim, e não era nem um cheiro muito específico, era uma coisa que eu tinha sentido no parque, que eu não conseguia nem, tipo, colocar o martelo e falar, de repente, relacionar aquilo com alguma coisa, então parece que eu fiquei, a princípio, tentando
buscar aquilo, e depois eu entendi que eu tinha que fluir com aquilo, e aquilo me dedicou uma necessidade de ir para o chão muitas vezes, mas não só, eu percebi que não era questão só do chão, mas era uma questão de estar em contato, friccionar, quase como se desse contato com as coisas aqui no quarto eu fosse redescobrir o que esse cheiro me pedia para fluir, assim, porque ele não era, enfim, eu resolvi que eu não precisava colocar um ponto no que ele me remetia, assim, era tipo, cheiro de galinha ou cheiro de pedra, era um cheiro disso tudo fluindo junto. Eu queria falar um pouquinho do primeiro exercício da dança. E foi muito desafiador, assim, manter o mesmo movimento como quando a dança mudava. Acho que eu nunca tinha sacado como o corpo fica meio escravo do som, né? Não é que você comanda a dança. O som chega e o seu corpo tem uma amálgama ali com aquele som e se movimenta. Então, era muito difícil manter o mesmo movimento quando o ritmo mudava. A Pedra falou para a gente deixar o movimento se desgastar para mudar, mas, na verdade, eu mudava quando eu não conseguia mais resistir a entrar naquele ritmo novo. E daí eu fiz uma viagem assim, que na verdade, isso me ocorreu, que a gente dança com ar, porque o som vem pelo ar, né? E a gente não consegue resistir ao movimento do ar. E fiquei pensando que, mesmo que a gente não consiga admitir que a gente é um só com o ar, pelo menos a gente precisa admitir que a gente está com tudo imerso nesse oceano de ar. O que acontece com um ponto desse oceano vai reverberar no outro. Então, foi muito legal que eu não tinha sacado que não era dança que a gente dançava, que era o que ela fazia com o ar, e o ar afetava o corpo e a gente ia junto. Eu não sei mais se alguém tem interesse também, não precisa compartilhar, tá? Mas tem alguns pontos que eu queria fazer a partir da fala que algumas pessoas fizeram, que é assim... Primeiro foi relativo a isso que a Ari trouxe, que é algo que eu fui entendendo nesse treinamento, nesse estudo da atuação macumbeira, desse estado de eira, beira, foi nessa relação do fluxo do axé. Assim, existe algo muito importante quando a gente está falando de energia, que é a relação do fluxo. E o fluxo acontece entre uma conversa, entre ir e vir. E aí essa imagem que chegou para você entre ficar, grudar areia aí, grudar areia. Isso muito me interessa para entender essa dimensão de quando isso começa a ser uma imagem interna, assim, de compressão e expansão, mas pensando não só em algo muscular e mecânico, mas na energia que cada corpo tem, na energia vital que cada corpo carrega. Como é que você consegue, a partir da modelação dessa energia que só vai e volta, modelar uma energia de presença? E aí isso me fez lembrar uma coisa que eu não notei, foi quem foi que falou, mas na importância de saber ir e saber voltar. Porque a gente só consegue se transformar, e aí eu lembro muito dos Yanomami falando sobre os chapiris, que é só uma transformação, porque também há a passagem de volta. Nessa passagem de volta, no sentido de... Vou usar mais um exemplo, a relação do terreiro, mas assim, eu só consigo voltar... Teresa Légua só consegue vir porque eu consigo voltar. Eu consigo dizer também quem é a pedra, nessa dimensão. Porque se só fosse, aí a relação que a gente tem há uma diferença entre um cristal e um cérebro.
E eu não estou falando aqui uma relação de dicotômica, de uma diferença em que isso é e isso não é, mas que o tempo de um cristal é diferente do tempo de um cérebro. Assim como o tempo da vida de uma aranha, tipo, eu descobri, estava conversando com a Mandira, que existem aracnídeos que vivem até 25 anos, e a gente ficou assim, 25 anos em que tempo? No tempo que a gente crona para a gente. Mas para ela, quanto tempo é 25 anos? Né? E aí essa coisa do saber ir, saber voltar, é também entender quem é você, assim, e quem você acessa. Porque se a coisa que você acessa também não lhe dá permissão de volta, eu não sei se tem como viajar nessas dimensões. Que aí é esse acordo das chaves, dessas várias chaves. Outra coisa que eu fiquei pensando, que Natália trouxe. Natália falou assim, eu não estava sabendo o que era a coisa. Aí passou um tempo nisso, né? O que é... E eu adoro, porque assim, quando a gente está assim com a cabeça pensando aqui, né? Aí o que é? O corpo já está trabalhando. Porque às vezes o cérebro é isso, né? A gente foi automatizada para primeiro pensa, depois faz. Mas quando a gente está nessa relação de o corpo também pensa, já estava ali acontecendo. E principalmente, tipo, a não nomeação da coisa. Não nomear. Não, o que é? Não sei. E pode passar, sei lá, acho que a gente passou, lembrando da Negrada, a gente passou durante 4 meses investigando algo que a gente não sabia o que era. E se a gente naquele exato momento falasse, não tem nome, então a gente não pode mais, eu não sei se isso poderia ter dado passagem para acontecer. Então, o respeito também com o tempo do que se apresenta, que às vezes não tem nome, não tem cara, não vai se dizer de primeira, e às vezes nunca vai se dizer. Talvez nunca seja para ser mostrado. E é esse também esse entendimento de o que é que está entre a relação do treinamento, do espaço onde a gente expande o repertório, e o que vai, e o que chega. O que é segredo? O que é segredo entre o núcleo experimental de Butô? Que só vocês sabem, ninguém mais. E tudo bem. E o que é que desse segredo se transborda para que, isso sim, isso é possível. Porque aí, mais uma vez, é esse diálogo com essas outras forças. Que essas outras forças também se dizem, quero estar, não quero estar. E estou falando isso pensando nessa relação desse trabalho que vocês têm das encantarias, né? O que é que vai e o que é que não vai? Qual a dimensão de chave que se abre e qual as coisas que não vão? E que isso faz parte do axé que vocês constroem. Bom, né, que a gente teve essas imagens do grão, o chão, o som. E essa coisa que eu, às vezes, quando eu pergunto qual a parte que mais aqueceu, é para a gente entender logo assim no começo, assim, quando a gente faz uma prática, eu pergunto, é para a gente conseguir entender onde está a maior concentração de energia. E aí, sabendo essa maior concentração de energia, a gente pode conseguir trabalhar um tanto mais com ela. Então, se é mais na cabeça, é mais no peito, é mais nas pernas. Então, dá mais atenção para que talvez seja aquele lugar que esteja com essa possibilidade de maior expansão de axé. E que às vezes é isso, não, estou gripado. E quem disse que não pode ser a sua cabeça que esteja ali no Ei, Elton? É essa atenção que você precisa dar para a coisa agora. Né? Para a gente não ver que às vezes, sei lá, tipo assim, a gente está lesionada, está machucada, e aí acha que aquilo vai ser a limitação da dança. Quando, na verdade, aquilo é a dança já, né? Por ali que você vai nascer. Aí. Queria perguntar se vocês querem explanar mais alguma coisa, a gente passou um tempinho, né? Obrigado, inclusive, por quem ficou. Vocês querem falar mais alguma coisa ou querem ficar nesse processo de decantação para o nosso encontro de amanhã? Pode ser assim? E aí eu queria que amanhã vocês trouxessem uma vela de gira. Uma vela normal. Vela. Eu falo vela de gira porque o povo fala assim lá na casa, né? Uma vela branca normal. Tá?
E aí, se possível, estiverem com roupas claras, sim, se possível branca, perfeito. Roupas claras, melhor ainda. Aí eu queria terminar hoje assim, primeiro fechando o altar. Na verdade, eu não vou fechar o altar hoje, vou fechar o altar amanhã. Eu ia fechar para abrir de novo amanhã, mas vou deixar a gente mergulhada. Inclusive, fiquem atentas aos sonhos de vocês. E aí, queria passar duas coisas, assim, fico atenta aos sonhos, por quê? Primeiro, antes de terminar, queria que vocês, antes de dormir, assim, antes de cochilar, fechassem os olhos, colocassem as mãozinhas assim em cima, o exercício é só esse. Fechar os olhos, colocar as mãos em cima dos olhos e rotacionar 30 vezes para um lado e 30 vezes para o outro. Assim, não precisa apertar, é só segurar. Aí vai rodar 30 vezes para um lado, depois 30 vezes para o outro. E aí depois só dá uma aquecidinha na mão, vai lá em cima e depois vai mimir. Se acontecer algo, massa, também se não acontecer, é um exercício para a gente conseguir ter sonhos lúcidos, para conseguir lembrar dos sonhos. Aí, assim, eu não tenho cabeça boa, não. Não sei se eu tenho aqui dentro. Eu não sei o que tenho aqui dentro. Eu não sei o que tem aqui dentro. Eu não sei que tem olho, mas olho para fazer enxergar como? Quem bota para enxergar, se não sou eu que boto para enxergar? Eu acho que é ninguém. Enxergar sozinho. Ele se enxerga sozinho. Estela de Patrocínio. O reinado dos bichos e dos animais. Beijos, até amanhã. Se alimentem. Aguinha, viu? Cheirinho em todo mundo. Amanhã a gente se conhece um tantinho mais, né? Que hoje a gente já começou no embalo. Mas amanhã a gente toma mais espaços de ablação. Beijo.